Seguinte, tem um bagulho pra conversar maneiro com vocês hoje. Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E seguinte, jovem, se você assiste aqui o meu canal, eu acho que você vai se lembrar que mais ou menos lá pra semana passada, semana retrasada, sei lá, brother, não sei quando que vai sair esse vídeo aqui, mas há umas semanas atrás aí, eu fiz um vídeo falando sobre o pós-time skip de One Piece. Eu falei um pouco sobre como os chapéus de palha, eles pioraram um pouco depois do time skip e tal. Falei um pouco sobre os designs, sobre os visuais, sobre as personalidades, etc. Ficou um vídeo bem legal, se você quiser assistir, não esquece de dar uma olhada depois e tudo mais. No entanto, eu achei uma coisa engraçada, que eu tava dando uma olhada nos comentários pra poder ver se eu achava algum comentário interessante no meio de tudo e tal. E, mano, eu encontrei muita gente que não assiste One Piece e que não gosta do anime, porque segundo essas pessoas o anime é feio. Eu juro pra vocês que nunca tinha me passado pela cabeça, mano, que tem gente que não assiste One Piece ou que se recusa a assistir One Piece porque o anime é feio. E eu percebi que todos os comentários meio que nunca apareceu um fã pra poder defender o fato de que o One Piece é feio e tal, até porque é meio feio mesmo o anime e tal. Então hoje eu vim aqui com o meu direito de discordar desses comentários. Como o maior fã, o maior hater de One Piece, vim aqui fazer vídeo falando que na verdade o design de One Piece é pica e querendo levantar uns questionamentos aqui com vocês, falando um pouco sobre o design dos personagens, sobre a forma como Oda faz o mangá em si, porque eu acho esse um tema interessante. Então, design de One Piece é bom e eu vou fazer você concordar comigo. Quer dizer, pelo menos às vezes é bom, mas enfim. Vamos nessa, vai! Senta aí e vem comigo. Eu tenho quase certeza absoluta que entre a maioria dos shonens que já lançaram e que lançam por aí, cara, principalmente animes que são muito populares, One Piece deve ser um dos que mais se destacam por conta do seu design, cara. Mas juro pra vocês, mano, a primeira coisa que eu vi sobre o anime de One Piece quando eu tava vagando pela internet há vários anos atrás, não foi nem alguma coisa relacionada ao design em si. Eu acho que, se eu não me engano, foi uma imagem do Gear Second, que eu lembro de muita gente na época falando que era uma transformação muito pica e tudo mais, e eu achei super tosco, porque era basicamente só o Luffy vermelho soltando fumaça. Então, como eu não sabia muita coisa sobre o design de One Piece, eu juro que quando eu assisti pela primeira vez eu dei uma leve assustada, cara, porque o negócio é muito estranho. Eu tenho uma absoluta certeza que quase todas as pessoas que assistem One Piece ou que já leram em algum momento sabem que o criador da história, Eiichiro Oda, é um cara que sabe desenhar pra caramba, cara. Se você pesquisar pelo menos um pouquinho na internet, você pode inclusive achar desenhos realistas dele, cara, onde ele faz um sombreado muito bom, onde ele consegue fazer um traço super realista e tudo mais. No entanto, muitas pessoas sabem que quando ele foi criar One Piece, ele optou e desejou fazer uma coisa muito mais caricata, muito mais tosca e engraçada. Justamente por conta disso, em One Piece a gente meio que não tem exatamente um padrão de coisas médias, né? Os protagonistas da série, tanto quanto qualquer personagem que seja importante no mundo de One Piece, eles sempre vão ser extremamente exagerados. Então a gente meio que só tem dois padrões para os personagens de One Piece. Quando o personagem vai ser exagerado, ou ele vai ser muito bonito e extremamente estiloso, ou ele vai ser muito, mas muito feio. Não existe aquele meio termo, sabe? O personagem padrão que meio que tá aí, você vai esquecer depois. Não. Ou eles são muito bonitos ou muito feios. Só tem esses dois padrões. Eu tenho 100% de certeza, cara, que isso deve parecer muito uma espécie de desvantagem pra pessoas que não acompanham One Piece ou não gostam muito da obra em si. Toda essa coisa de, o criador fez a obra sendo feia de propósito e tudo mais, eu sei que tem muita gente que não gosta muito dessa ideia e tal, mas pra quem já leu a obra, pra quem acompanha ela, sabe que na realidade isso é uma vantagem, cara, e é uma coisa que torna One Piece muito diferente, cara, criando situações muito únicas que você só vê quando você acompanha One Piece e deixando a obra muito mais divertida de se acompanhar, sinceramente, em alguns momentos, sabe? Como, por exemplo, quando você tem momentos que tem que ser muito engraçados em relação a expressões faciais, tudo se torna muito mais engraçado. Personagens que tem que ser engraçados porque eles são feios, eles são muito feios. Momentos que tem que ser emocionantes se tornam muito mais emocionantes porque os traços faciais são muito mais exagerados e tal. E One Piece cria algumas coisas meio características, cara, que é uns bagulho que só tem em One Piece que são engraçados de você pensar. Você já percebeu que os bonecos, mano, eles têm uns tamanhos que não tem sentido nenhum. É quase como se na cabeça do Oda, mano, aquele meme, sabe, tipo, do homem de 1,60 m fosse realidade, tá ligado? E eu também adoro como o Oda não é consistente no tamanho dos personagens, inclusive, cara. Tipo, às vezes quando a Big Mom aparece, ela é gigantesca, do tamanho de um prédio e enorme, e aí às vezes ela só é um pouquinho grande mesmo, às vezes ela é média também.
claro que essa coisa do tamanho dos personagens sempre encaixa bastante na anatomia bizarra do Oda, tipo, a forma como ele cria os personagens. Eu juro pra vocês que eu sempre tive a teoria de que ele olha pra algum objeto avulso na casa dele antes de criar um boneco. Em algum dia, ou ele tava olhando pra um peão que tinha na casa dele, ou ele tava olhando pra uma coxinha. E foi lá e desenhou o personagem do Kuma baseado nesse objeto. Eu acredito que a maioria das pessoas que leram One Piece por muitos anos, cara, elas sempre vão concordar com a ideia de que o design de One Piece não é ruim, ele é engraçado. E principalmente, ele é engraçado de propósito. Só que isso me levou a uma coisa e uma dúvida engraçada que eu sempre tive na minha cabeça, que é o que os fãs de One Piece consideram como um design ruim na obra? Você aí que é fã de One Piece, responde aí pra mim, um design da obra, do mangá, que você não gostou. E o porquê que você não gostou? Eu pesquisei bastante um pouco sobre isso pra poder deixar esse vídeo aqui um pouquinho mais divertido e com mais coisas relacionadas. Então, vou falar pra vocês aqui as principais coisas e os principais designs que eu vi que muita gente não gosta muito em One Piece por serem polêmicos ou alguma coisa do tipo. Começando por esse aqui, o Multiverso Nami. Se uma pessoa já viu One Piece, você sempre vai ouvir aquela mesma crítica ou então aquela mesma piada de que toda vez que o Oda vai fazer uma mulher bonita, ele basicamente pega o personagem da Nami e faz ela com o cabelo diferente. Tipo, a personagem da Vivi, por exemplo, que é uma princesa, que ela é a Nami de cabelo azul. A personagem da Rebecca, que é idêntica a Nami, só que de cabelo rosa. A personagem da Purin, que é aquela que casa com o Sanji em Holy Cake, que é idêntica a Nami, só que com cabelo um pouquinho mais castanho. Ou até a própria Yamato, que apareceu dentro do arco de Wano, por exemplo, que é idêntica a Nami. Uma coisa que sempre pesa bastante pra muitas pessoas que não veem a história de One Piece e não falam muito sobre a forma como o Oda desenha tudo de uma forma meio caricata e tal, é porque sempre que cai nessa questão do multiverso Nami, as pessoas criticam bastante o fato do Oda fazer muitas personagens femininas iguais, e é claro, entra naquela famosa anatomia de piada da anatomia dos peitão, das personagens femininas e tal, que vocês sabem, Nami pós-time skip, ela tem 15 centímetros de cintura no máximo. A anatomia de One Piece é uma piada, não sei se dá pra poder levar muito a sério isso, tem gente que leva a sério, tem gente que não leva a sério. E em questão da aparência das personagens, eu acho que não é exatamente 100%, cara, das personagens femininas que parecem 100% com a Nami e tal. Eu acho que é meio que mais as princesas de One Piece que tem a aparência parecida com a da Nami. Tipo, se a gente for pegar o arco atual que tá rolando no mangá e tá começando agora no anime, que é o arco de Egghead, por exemplo, a gente tem aquela vice-capitã que tá invadindo Egghead, que é diferente da Nami. Temos a Stussy, que tem um design bem diferente da Nami. Uma das Vegapunks ali também tem um design completamente diferente da Nami. Temos a Guine, que apareceu no flashback do Kuma também, que é totalmente diferente. Aquela menininha que salva o Kobe também é totalmente diferente. Então, tem muitos personagens, cara, que tem o design normal, não são super parecidas com a Nami. E pra poder ser bem sincero, pesquisando um pouco mais sobre designs que as pessoas não gostaram, cara, eu juro pra vocês que eu achei pouquíssima coisa, cara. Eu acho que o máximo do máximo que eu achei são designs que não combinam com o universo de One Piece, e esses aqui eu achei pouquíssimos. Eu achei muitas pessoas reclamando do tema de designs que são feitos para serem legais, mas não são. E principalmente eu achei gente reclamando das cores também, que é uma coisa que acontece bastante com personagens de mangá quando você vai passar eles pros animes e tal. Tipo, os personagens que são feitos pra poderem ser legais e não são, eu acho que eu até cheguei a falar deles inclusive no meu vídeo do time skip. São personagens como, por exemplo, o Chopper, a Robin e o Frank dos Chapéus de Palha, que pra mim são os personagens mais feios dos protagonistas depois do time skip. É só você pegar tipo a Robin, por exemplo, que ela tinha a façanha de ser uma personagem estilosa, sendo que ela se vestia de vaqueira, mano, na maioria das vezes no pré-time skip. A mina usava uma roupa estilo Globo Rural e ela conseguia ser estilosa de algum jeito. E aí, de repente, no pós-time skip, ela virou o Michael Jackson. Juro pra vocês, mano, todo o design da Robin no pós-time skip parece muito que ela é uma vendedora de miçanga na praia, cara, sabe? Aquelas pessoas que tem barraquinha de caldo de cana em alguma feira aleatória por aí. Juro pra vocês que a primeira vez que eu achei que a Robin tava com um design legal depois do time skip, mano, foi na Guerra de Wano, quando ela colocou esse kimono aqui, mano. Porque antes disso, nossa, eu me lembro do arco todo de Dressrosa, que ela ficou o arco inteiro usando um pano preto com cogumelo na cabeça. Meu Deus, haja design feio na terra, senhor. Também tem o Chopper, que é mais questão de opinião, sinceramente, que hoje em dia ele é um personagem super fofinho, cabeçudo e calvo. E sinceramente, na minha opinião, eu achava que ele era muito mais legal quando ele era só um personagem meio gordinho mesmo, sabe? Quando ele era tipo... Ele não era um mascotinho fofo, ele era só um personagem rena misturado com humano e ele tinha uma barriguinha de chope.
porque eu achava fofo por alguma razão. E eu poderia começar a falar do Frank, mas eu não vou começar, mano. Não vou nem começar a falar do Frank, sinceramente. Eu acho que os designs que deveriam e poderiam ser legais é meio que isso, sabe? E muitas vezes, inclusive, até design que as pessoas tinham uma expectativa e tal, e acabaram não sendo cumpridas, sinceramente. Então, não sei se é porque os designs são feios mesmo, ou porque a gente esperava mais, ou então talvez, né, porque antes do time skip eles eram um pouquinho mais bonitos e depois piorou muito. Talvez seja isso. Eu acho que tendo pesquisado muito disso, eu cheguei à conclusão de que os designs de One Piece são questão de gosto. Juro pra vocês que o design de One Piece não é horrível, ele só é engraçado. Se você nunca assistiu o anime por conta de achar que o design é horroroso ou alguma coisa do tipo, calma, dá uma segurada, assiste. Tenho quase certeza que você vai conseguir se divertir bastante. Menos o Frank. Se você gosta do Frank, você infelizmente não tem muito como te defender, cara. É isso. Tchau.